Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente um Deus, que é o Rei da Justiça, é digno de receber louvor. A respeito das coisas que estão acontecendo, de um fato que aconteceu aqui pertinho de mim, né? Eu sou de Realengo, no Rio de Janeiro, e aconteceu no bairro vizinho aqui, bem coladinho a mim. E foi a morte de um menino chamado Henry, se não me engano, Henry ou Henry, não sei. E ele é o enteado, né, de um vereador que atua aqui na área, que é o Jairinho, né, filho do Coronel Jairo. E as pessoas começam a dizer, eu não vou levar para a área criminal, mas para a área espiritual, onde as pessoas começam a dizer que não existe Deus, onde Deus está nessa hora. Essa é uma coisa muito comum, que acontece desde a fundação dos tempos, desde que se conhece o homem e Deus. E nos dias de hoje está muito intenso isso. Uns 20 anos atrás não era tanto assim, mas agora as coisas começam a ficar cada vez pior. E as coisas já estão mais agravadas por causa da gripe também. Deus não existe, como é que deixa acontecer um negócio desse? A Covid-19 e tal, papapá, esse vírus, o corona, novo corona e tal. E eles começam a blasfemar de Deus. Isso vai se intensificar em Apocalipse 16, no capítulo 21, quando as coisas piores virão essa gripezinha, e não é nada em relação ao que vai vir. Então todas as coisas piores, coisas terríveis vão acontecer. E a Bíblia diz que em todo tempo eles vão blasfemar de Deus. Isso é uma característica dos homens. Quando acontece catástrofe na terra, quando acontece coisas que aconteceu com o menino Henry, quando acontece coisas brutas assim na terra, você não vê nenhum homem cobrando dos seus deuses, das suas imagens. Você não vê, eles não cobram dos deuses deles. Eles são idólatras. Às vezes são ateus, que servem o ateísmo, mas eles não cobram dos seus deuses. Você nunca vai ver dizer aonde é que estava São Jorge quando aconteceu isso. Aonde é que estava o santo tal que não viu essas coisas acontecer. Aonde é que está a entidade tal, o Exu, ou seja lá o que for, que não vê essas coisas acontecendo. Onde é que está o Buda, o Confúcio, o Maomé, onde que está isso? Que não vê essas coisas. Então, quando eles querem servir a um Deus, eles servem aos seus deuses. Quando eles querem cobrar, criticar e blasfemar, eles blasfemam de Deus. No caso do menino, o que acontece, vou falar da área espiritual. Porque as pessoas dizem, por que Deus permite isso? Eu vou tentar explicar de uma maneira bíblica. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Crianças são assassinadas, crianças são violentadas. Crianças, além de ser violentadas sexualmente, exibidas na internet, depois elas são mortas. E elas morrem, tem cenas terríveis, você não vai ver isso na internet aberta, só na Deep Web você vai ver muitas dessas coisas. Não te aconselho a ver, é coisa que vai mudar a tua vida, você não vai entender, você vai ter raiva da humanidade, melhor que nem veja. Crianças, elas são mortas ali no ato sexual, são bebês, cara, de meses. E o ato sexual é tão forte que a criança vai morrendo agonizando, eles gravam aquilo ali, tem prazer nessas coisas, Coisas terríveis. E por que Deus permite que pessoas ruins maltratem pessoas boas? Eu estou falando hoje, eu falo mais das crianças. Acontece o seguinte, que o homem mau, ele não tem limite. Não tem limite. Deus, ele não está passando de vista grossa, vista larga, nada disso. Ele está vendo todas as coisas. Todas as sentenças desses homens já estão julgadas. Já estão marcadas. O julgamento é certo, a condenação já está pronta. Assim como uma pessoa é presa ao cometer um crime e ela fica presa e aguarda o julgamento, assim é a mesma coisa. O julgamento virá. Essas pessoas, nenhuma se passará por inocente diante de Deus,
assim como qualquer pecador que não se arrepende diante de Deus. A respeito dessas crianças elas têm um espírito, como todos nós temos. O espírito não é criança. O espírito, ele não tem idade. É um espírito que está nessa criança. Eu já fiz alguns vídeos aqui a respeito de que nossa origem não é aqui na Terra. Nós viemos de algum outro lugar e eu acredito que vivemos já com Deus. E por nós pecarmos, a Bíblia diz que todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, até mesmo essas crianças pecaram no espírito, mas não ainda na carne. Portanto, elas são inocentes. E quando elas morrem ainda na infância, ainda na inocência, a salvação é garantida. Isso é bíblico. A salvação é garantida. A Bíblia diz que quando crianças morrem, não importa onde seja, não importa qual seja o lugar, não importa de qual religião sejam os seus pais, elas são recolhidas para Deus. Deus mesmo diz que Ele recolhe para si as crianças. Então, qualquer criança que sofreu brutalidade, morreu de maneira terrível. Não só brutalidade por pessoas, mas também crianças que nascem doentes. Tem crianças que nascem e morrem aos 5 anos de idade, sem nunca ter saído do hospital. Nascem com AIDS, nascem com câncer e tantas outras doenças terríveis. Todas essas crianças, o espírito dessas crianças hoje, se você pudesse conversar com eles, nenhum deles está triste. Nenhum. Porque onde ele está é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para se estar. É estar com Deus. O nosso Deus, que é justo, Ele sabe de todas as coisas. E é necessário que essas crianças passem por isso para que haja o quê? Para que haja testemunho contra criminosos. Que haja testemunho contra criminosos. Porque se Deus livrasse todas as crianças de morrerem dessa maneira ou de outra forma qualquer, o que aconteceria? Não teria criminosos. Os criminosos existem e eles atuam em qualquer lugar e contra todas as pessoas. E se toda criança fosse protegida e não morresse ainda na sua infância, bota assim até a adolescência, a idolatria seria muito maior. Porque todas as religiões dizem que são os seus deuses que protegem as crianças. E ninguém glorificaria a Deus pelas crianças não morrer. Então, por que não glorificaria a Deus? Deus deixa morrer? Não, isso é ato. Os homens fazem isso. Os homens fazem isso com a própria espécie. Isso é normal. Então, os homens matam o filho dos homens. Mas o Senhor está vendo. E os homens mataram o Filho de Deus. E o Senhor também está vendo. O juízo está marcado para todos eles. Todos eles. Todos eles. Mas Deus está vendo tudo. Nada se passa por desapercebido. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça, se o Senhor não permitir. Todos estão contados. Qualquer folha de uma árvore estão todas contadas. Tudo que o homem faz está tudo nu, descoberto diante de Deus. Não adianta. Não tem oculto para Deus. Ele vê todas as coisas. O Salmo diz: se eu fosse o mais alto ou o mais profundo do mar, ali o Senhor estaria. E o Senhor vê todas as coisas. Então, culpar a Deus, pensar que Deus está dormindo, pensar que Deus não existe, pensar que Deus é injusto, é a maior idiotice que uma pessoa pode ter. A maior idiotice que a pessoa pode ter. Pensar errado é terrível. Falar coisas erradas é pior ainda. A Bíblia diz que o tolo, quando está de boca fechada, se passa por sábio. O tolo de boca fechada se passa por sábio. Então, acusar Deus de coisas como essa não é bom. Procure conhecer a Deus. Procure conhecer a Deus. Aqui, somente aqui, você pode conhecer a Deus. Porque é aqui que Ele se apresenta a você.
Não é a igreja. Se eu sou evangélico, eu congrego em uma igreja. Mas a igreja não pode te apresentar Deus. A igreja não pode te fazer conhecer Deus. É você que pode conhecer Deus. Você sim pode conhecer Deus. A igreja não pode conhecer Deus por você. Mas você pode conhecer a Deus. E você conhecerá a Deus. Você vai entender todas as coisas que acontecem nesse mundo, até as mais terríveis, que para nós é ver a morte de uma criança. Mas para Deus é algo benéfico, porque essas crianças foram recolhidas e elas tiveram a sorte. Olha o que eu estou dizendo. Elas tiveram a sorte, porque elas não conheceram o pecado. Elas não lutaram contra a carne. Elas não lutaram contra o pecado. Elas não lutaram contra o diabo. Elas foram recolhidas antes. Privilégio. Entenda você ou não, mas é um privilégio. Porque qualquer crente, qualquer um que crê em Deus e conhece Deus como Ele é, adoraria morrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo diz que viver é Cristo. Ou seja, viver é ter uma vida cristã aqui na terra. Seguir os mandamentos de Cristo na terra. Então viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando morremos, na verdade estamos começando uma vida nova com Deus. Uma nova vida, uma vida eterna. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.